Olá, meninos da terceira série, sejam todos bem-vindos, né, a essa nova etapa aí, segundo semestre, né. Nessa aula a gente vai estar falando, continuando lá, né, fazendo uma retomada sobre a Era Vargas, onde eu vou estar retratando algumas especificidades, né, que são importantes. Lembrando, né, que esse conteúdo é um conteúdo que cai muito no Enem, né, espero que vocês, né, estudem, né. Essa atividade vai ser feita lá agora, lá no portal do Classroom, tá? Vai estar lá todas as atividades, o link do vídeo, né? Para que vocês possam assimilar melhor sobre esse conteúdo, tá? Então, espero que vocês entendam e vamos lá. Começando então, né? A Era Vargas aqui, ela inicia-se em 1930 com a Revolução, né? E vai até 1945. E aqui então, né, demonstra para vocês uma pequena charge mostrando as etapas então, né, do governo Getúlio Vargas. O que é que demonstra isso aqui, né? Quanto tempo ele ficou, né? Mostrando que foi um dos governos mais, né, extensos que teve, né, na história do Brasil. A Revolução de 1930, ela vai marcar o início, né, da Era Vargas. Por quê, né? Porque nesse momento, né, que acontece, né, o golpe, né, a candidatura do Getúlio Vargas concorrendo à presidência do Brasil, né, e Júlio Prestes, né, nesse momento, então, ele consegue, né, vencer, né, como eu já expliquei para vocês, através de um golpe, né, e dessa forma, então, institui-se o governo Vargas no Brasil, que é composto por 3 períodos: o governo provisório, de 1930 a 34, o governo constitucional, de 1934 a 37, e o governo ditatorial, ou Estado Novo, também chamado de Estado Novo, né, de 1937 a 1945. Dentro do governo provisório, né, o Vargas ele vai assumir, né, o poder, né, buscando atender as reivindicações dos grupos que lhe deram apoio. Entre as suas primeiras medidas, vamos destacar a suspensão da Constituição de 1891, o fechamento, né, do legislativo, né, e a nomeação de interventores para os estados. O que é isso? Né? Continua lá a política, então, né, meio que café com leite, um movimento dessa política, porque o Vargas ele vai apoiar, né, as pessoas que deram apoio a ele, no caso, né, os coronéis anteriores, né, que deram apoio a ele, né, e desse momento, então, ele vai, né, já trazer uma centralização de poder no governo provisório, que é essa suspensão da Constituição, né, ou seja, os poderes de Vargas não tem apoio na Constituição. Ele, então, é um centralizador de poder e ele cria suas próprias regras e dita suas próprias leis. Ele fecha, né, o legislativo, né, o poder legislativo. Isso mostra, então, que ele tem plenos poderes, então, né, e ele nomeia interventores para os estados. O que é isso? Ele tira os governadores que estavam anteriormente, né, e substitui, né, por pessoas de extrema confiança dele, né, os chamados interventores. Inclusive, aqui no estado de Goiás, ele coloca, né, o Pedro Ludovico Teixeira, como vocês já viram anteriormente. Nesse momento, então, vai acontecer uma revolta devido, né, a isso, né, devido a esse poder ditatorial de Getúlio Vargas, chamada Revolta Constitucionalista de São Paulo. As causas, né, foi o afastamento, para o afastamento da oligarquia de São Paulo do poder e a nomeação da capital de Pernambuco, João Alberto Lins, como interventor. Nesse momento, então, né, a partir dessa revolta aí, né, vai surgir o MMDC, que são manifestações, né, dos paulistas, né, que provocaram a morte dos estudantes, o Martins, Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Daí, então, essa sigla MMDC, né, entendida, né, e dando identidade envolvida na organização da Revolução, né, ou seja,
houve uma manifestação onde essas pessoas foram mortas, daí então surge, né, um movimento, né, contra, né, a postura, né, dos ditadores em São Paulo. O objetivo, né, dessa revolta, dessa revolução, era a convocação de uma Assembleia Constituinte, né, porque o que tinha acontecido anteriormente, Getúlio Vargas tinha abolido, né, acabado com a Constituição, derrubado a Constituição. Né? Dessa forma, então, essa revolta, esses revoltosos queriam, então, né, acabar com a ditadura. Né? Mas não é isso que vai acontecer. Já nessa Constituição que vai surgir, quais eram os critérios dela, né, para a Constituição? Voto secreto, incluindo mulheres, porque a gente sabe que as mulheres não tinham nenhuma participação anteriormente, né? Mas exclui novamente, né, os analfabetos, os mendigos, militares, até o posto de sargento, né? Ou seja, né, uma discriminação, né? Direitos trabalhistas, o salário mínimo, uma jornada de trabalho de 8 horas, a proibição de trabalho de menores de 14 anos, férias remuneradas, indenização e demissão por sem justa causa. Isso, então, é um ganho para a classe trabalhadora, como eu já falei muitas vezes, né? Apesar do Getúlio Vargas ser um ditador, né? Criou-se modelos, né, de trabalho, né, dentro da CLT que favoreceu justamente os trabalhadores. Nacionalismo econômico, que decide pela proteção das riquezas do país com jazidas minerais e quedas d'água. O que é isso? Nacionalismo é valorização, né, dos produtos brasileiros, né? Ou seja, não há privatização. Grupos políticos do período constitucional. Nesse período ganharam destaque dois grupos políticos com ideologias totalmente diferentes. Os integralistas, esses integralistas tinham, né, ideias e objetivos iguais a Getúlio Vargas, e os aliancistas. Esses grupos refletem a mesma polarização política que ocorria na Europa. Que período era esse? A Segunda Guerra Mundial, que mostrava, né, que uma crescente direitista crescia com os grupos fascistas e nazifascistas, né, e aqueles que eram contra, né, nesse caso, né, tinham uma ideia totalmente contrária, né, a esses grupos. Na ação integralista brasileira, né, o líder era o Plínio Salgado, né, e os grupos que eram envolvidos nessa ação eram os empresários, né, principalmente as pessoas de classe média, ou seja, nenhum pobre, militares, né, e a Igreja Católica fazia parte dessa ação integralista brasileira que era comandada pelo Plínio Salgado. Qual que era, então, né, a principal postura deles, né? O lema deles era Deus, pátria e família. Esse é o lema dos integralistas, que fique bem claro para vocês que era um regime, nesse momento aqui, né, direitista, ou seja, eram envolvidos os grupos elitizados da sociedade. As principais propostas dessa ação integralista: combate ao comunismo e ao liberalismo, né, que eles acreditavam que tinha esse movimento comunista aqui, que vai ser liderado lá pelo Júlio Prestes, né, e depois pelo filho dele, né, o Luiz Carlos Prestes. O nacionalismo extremado, ou seja, eles não gostavam dessa ideia de priorizar e valorizar as essências do Brasil, né, em si, ou seja, eles apoiavam, né, a questão da privatização por um regime político ditatorial chefiado por um líder capaz de impor disciplina. Ficando bem claro que essa ação integralista brasileira, então, tinha um cunho ditatorial e também, né, tinha vertentes e apoiava os ideais, né, direitistas do nazifascismo. Aqui, a inspiração ideológica, eu trago para vocês a suástica, né, e o modelo de inspiração fascista, porque a gente sabe que o Brasil, na época de Getúlio Vargas, tinha sim cunho, né, de apoio, né, do fascismo, né, que isso ficou bem claro, aliás, nem só fascismo, nazifascismo, né, que Getúlio Vargas, né, aspirava. A Aliança Nacional Libertadora, ou seja, a ANL, que é um grupo, né, contra
as ideias dos integralistas. O líder, né, desse movimento é o Luiz Carlos Prestes. E quem eram os grupos que faziam parte dessa aliança? Os democratas, os sindicalistas e os socialistas, né? Era uma corrente, né, que tinha participação, ou seja, do grupo mais inferior da sociedade. Uma das correntes da ANL era o Partido Comunista que se tinha aqui no Brasil. As principais propostas desse grupo: a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa, né, e a reforma agrária. Eles queriam, então, né, esses três movimentos aí, que eram totalmente contrários lá, né, à ideia dos integralistas, ou seja, dois grupos com ideias extremamente diferentes. Dentro desse processo, então, cria-se a chamada Intentona Comunista, né, que, né, nasceu em 1935, né, que vai sofrer, né, uma repressão, né, muito grande, né, lá pelo governo de Getúlio Vargas, né. A ação militar contra Vargas foi liderada pelo Prestes, com o apoio de estrangeiros, mas infelizmente fracassou, né, e desencadeou perseguição a seus integrantes, entre eles Olga, que foi entregue aos alemães. Essa historinha eu já contei a vocês na terceira série, né? Porque o Luiz Carlos Prestes, ele, né, acabou casando com Olga Benário, que faziam parte, né, desse movimento, né, contra as ideias de Getúlio Vargas, né? E como eles não conseguiram, né, levar essa intentona comunista à frente, né? E o Getúlio Vargas conseguiu desencadear uma perseguição através dele, e a gente lembra também que é o momento da Segunda Guerra, né, infelizmente a Olga, né, que era uma alemã, uma judia, uma judia, ela foi, né, extraditada, né, para os campos de concentração. Infelizmente ela veio a morrer, né, nas câmaras de gás, né. Dentro desse processo também aconteceu, né, o chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen, gente, é muito importante, né? Esse Plano Cohen foi criado justamente pelo Getúlio Vargas, né, que a história conta como um golpe de 1937, né, onde, né, o Getúlio Vargas, né, diz que vai se haver, né, uma ofensiva, um ataque comunista no Brasil, e só ele poderia, né, conter esses, né, comunistas. Só que a gente sabe, né, diante das histórias que a gente já viu anteriormente, né, que essa intentona, que esse movimento ele não tinha como acontecer, porque mesmo tendo vários focos desse movimento, né, desse partido em muitos lugares do Brasil, eles não tinham poder para isso. Mas, como o mandato de Vargas terminaria em 1938, e a campanha eleitoral ocorria normalmente, enquanto isso Vargas preparava um golpe de Estado para permanecer na presidência. Então, o golpe, né, de Getúlio foi o chamado Plano Cohen, né, contra o perigo comunista. Por que está entre aspas, né? Porque, na verdade, isso acabou, né, sendo uma alusão, né? E Vargas acabou fechando o Congresso Nacional e outorgou uma nova Constituição, deixando então ele mais um tempo no poder, né? Esse período pós-Plano Cohen é chamado de Estado Novo, que vai ocorrer entre 1937 e 1945, né, que tem as principais características como o fechamento da Assembleia Legislativa, a extinção dos partidos das eleições democráticas e o fim do federalismo. Fica bem claro aqui, queridos, que esse momento, então, do Estado Novo foi, né, e infelizmente, um período de um processo bastante ditatorial. Inclusive aqui, né, tem uma chargezinha aqui que mostra para vocês, né, que o Getúlio Vargas, né, era apoiador então das ideologias aqui, ó, né, do fascismo e do nazismo, né, daqui dá para ver bem, né, que esse aqui é uma crítica, né, a Getúlio Vargas, né, e onde ele tinha o controle, né, da sociedade, porque aqui já se tinha configurado, né, a ideia de pai dos pobres, né, e o objetivo dele era conquistar a sociedade
através do departamento de imprensa, né, que é chamado de DIP, onde ele trazia movimentos, propagandas, folders, a rádio, tudo a favor de levar, né, a popularidade, ou seja, o populismo de Getúlio Vargas. Essa ideia de Estado Novo, a gente vai estar estudando ela mais profundamente, tá? Em um outro momento. Mas espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.